Pessoal, recentemente o Peter Jordan, o Ei Nerd, ele fez uma pergunta muito interessante em seu Twitter e eu vou mostrar pra vocês qual foi esse Twitter e vou responder ele, que é uma inspiração pra mim em muita coisa. É claro que na parte de fé e religião e vida espiritual, claro que não, mas no engajamento que ele tem, na dedicação que ele tem, até na questão do cenário, muitas vezes eu vejo lá as obras dele e falo, cara, ele se dedica, ele faz com amor. É um cara que eu tenho muito carinho, gosto muito, já vi milhões de vídeos dele, né? É um cara que não passa do tom, é um cara que não baixa o nível, é um cara que não se preocupa em lacrar pra agradar uma agenda, não, ele tem os valores dele ali, é um cara família. Acho muito legal a história dele. E de forma muito pertinente ele fez essa pergunta que tem tudo a ver com o nosso canal e eu vou tentar explicar da melhor maneira possível, tá bom? Pergunta sincera: eu acredito em Deus, mas não tenho religião. Vale a pena ler a Bíblia? Bem, uma das disciplinas que eu mais gosto de lecionar é a apologética. O que é apologética? É a defesa da nossa fé. E um dos assuntos que nós mais defendemos é a inerrância da palavra de Deus. Ou seja, é a nossa crença de que a palavra de Deus não possui erros. Todavia, isso é baseado na fé. Então existem argumentos, eu quero apresentá-los aqui, não de forma muito longa, porque são vários, centenas de argumentos, mas eu quero apresentar para vocês argumentos humanos, pelos quais nós podemos entender a importância de ler a Bíblia, mesmo partindo da premissa de que Deus não existe. Vamos supor que Deus não existisse. Ainda assim compensaria ler a Bíblia? É isso que a gente vai conversar aqui. E também argumentos espirituais que mostram a importância da leitura da palavra de Deus. Então vamos começar com argumentos humanos. Argumentos sólidos, indiferente se a pessoa pratica a fé cristã, a fé protestante ou não. Bem, o primeiro deles é: a Bíblia já se provou na história. Ou seja, no decurso da história da humanidade, milhões de textos, milhares e milhares de autores já passaram com seus escritos. E com certeza a maioria deles sumiram, deixaram de existir, não deram perpetuidade, não deram continuidade. Em contrapartida, a Bíblia Sagrada ela permanece forte. A Bíblia é o livro mais impresso da história da humanidade, a Bíblia é o livro mais lido da história da humanidade, a Bíblia é o livro mais vendido da história da humanidade e também é o livro mais doado da história da humanidade. Então, se viesse um alienígena, uma pessoa de outro planeta e falasse assim: eu preciso de um texto, de uma literatura que resuma a humanidade, esse texto seria a Bíblia. Apenas um livro pode ir seria a Bíblia, porque ele é o que mais concatena e é o que mais tem adesão entre nós. Outra razão importante pela qual precisamos ler a Bíblia é que ela nos dá a fundamentação para o sucesso de qualquer sociedade. Mesmo que um ateu, a pessoa ali oficialmente não acredite em Deus, se ele cumprir os princípios bíblicos, aquela comunidade, aquela sociedade, ela vai ser muito mais bem-sucedida. Então, é na Bíblia que se fundamenta a monogamia, a justiça, a fidelidade, o ato de não mentir, não assassinar, e é um tema muito complexo, né? Porque algumas pessoas pensam, a Bíblia fala para não matar. Na verdade, a Bíblia fala não assassinarás. E matar é diferente de assassinar, porque tem a questão do ofício, da legítima defesa, né? Enquanto o assassinato é de má fé, né? É um ato criminoso. Amar o próximo, honrar pai e mãe, ou seja, os princípios bíblicos, eles são alicerces fundamentais. Não é à toa que nós falamos que a nossa cultura é uma cultura judaico-cristã, ou seja, o nosso código penal, a nossa constituição, as nossas regras de valores morais e éticos são fundamentados na Bíblia Sagrada. Inclusive, vários países que não são declaradamente cristãos, eles também são influenciados por esses valores. Então não é uma questão de religiosidade cega, não, é uma questão de valores morais e que protegem qualquer sociedade, seja ela do Ocidente ou do Oriente. E a terceira razão humana, eu ainda não entrei nas espirituais, eu estou nas humanas e encerro as humanas aqui, pela qual precisamos ler a palavra de Deus, é que ela é um livro que tem 66 livros dentro, ou seja, Bíblia significa conjunto de livros, então a Bíblia é um compilado com um conjunto de livros que foi escrito num período de 1500 anos, ou seja, de Moisés até João, do primeiro livro Gênesis até o último Apocalipse, nós temos um roteiro, nós temos uma história de 1500 anos, passado, manuscrito por 40 autores diferentes, ou seja,
Não, a Bíblia não foi escrita por uma pessoa só. Foi escrita por 40 pessoas diferentes, de épocas diferentes, de contextos diferentes, com culturas mais evoluídas, menos evoluídas. E aí a gente vê uma questão muito importante. Ela não se contradiz. A Bíblia não tem um texto dizendo uma coisa e outro texto dizendo outra. Pelo contrário, quando existem textos que parecem ser diferentes, quando nós usamos a hermenêutica, a gente entende que eles se completam. O que é a hermenêutica? É a ferramenta de interpretação bíblica. É para nós entendermos o contexto daquele assunto. E aí a gente percebe, inclusive nos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos que narram a história de Jesus, eles possuem a mesma ótica, mas você percebe pontos de vista diferentes que são complementares e não se contradizem. Como que uma bibliografia tão profunda, tão antiga e escrita num espaço de 1500 anos, nada é semelhante. Não pode, não consegue, não é encontrado, não tem nenhuma contradição. Aí essa é a grande resposta para a principal pergunta que a gente escuta a respeito da Bíblia. Poxa, a Bíblia é a palavra de Deus? Mas ela não foi escrita por homens? Pois é, ela foi escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus. E nenhuma outra autoria, e nenhuma outra obra poderia se sustentar como ela se sustentou se não fosse a inspiração de Deus e o próprio Senhor guardando as Escrituras Sagradas. Entendendo isso, já que eu falei de inspiração, vamos para as razões espirituais agora. A primeira delas é essa: a Bíblia é inspirada por Deus. E nos argumentos espirituais, é claro que eu vou citar a Bíblia. Então leia comigo 2 Timóteo 3,16, que diz assim, olha: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Aqui a gente vê o apóstolo Paulo falando para o seu discípulo Timóteo a importância da leitura bíblica, a importância da meditação na palavra de Deus. Nós vemos que ela foi inspirada por Deus. Aí alguém pode falar, mas a Bíblia é um livro muito antigo. Quem nos garante que não sofreu alteração do texto original para o texto que nós temos hoje? Isso é lindo, isso é uma pergunta muito importante a se fazer. De forma rápida, porque não é a intenção desse vídeo, deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu pego uma carta, por exemplo, do apóstolo Paulo, e eu vejo ali uma cópia, quem me garante que aquilo é real? Bem, se eu for em Éfeso, eu vou ter várias cópias da carta do apóstolo Paulo. Se for em Roma, você vai encontrar cópias da mesma carta. Se você fosse para Tessalônica, ou enfim, vamos para Espanha, você encontra a mesma carta com várias cópias. Coloca todas elas diante da mesma mesa e compara. Mas essa cópia tem 10 anos. Essa cópia tem 20 anos. Essa cópia tem 50 anos. Não, essa cópia é de uma região muito longe, muito distante. E elas não se contradizem. É muito forte. Isso é basicamente um milagre histórico, se nós formos olhar nessa perspectiva. Porque é muito fácil. Se nós tivéssemos apenas uma cópia, se eu troco essa cópia e ninguém vê, a partir daqui tudo é alterado. Não, mas se eu troco essa cópia aqui, e lá na frente eu encontro outro, e lá na frente eu encontro outro, lá na frente eu encontro outro, e tá diferente dessa aqui, a que tem menos cópias parecidas, ela se distingue, ela perde a validade por conta da força histórica de várias outras cópias. Então a palavra de Deus, ela se disseminou, ela foi pro mundo todo, em vários contextos, em várias épocas. E aí quando você consegue pegar esses fragmentos, e aí você vai compilando eles, você fala, meu Deus, não tem uma contradição. Isso é um milagre, mas é porque a palavra de Deus foi inspirada. Eu posso escrever um texto e ajudar milhares de pessoas, milhões de pessoas? Posso. Alguém da nossa geração pode? Claro que pode. Até, por exemplo, Tolkien, C.S. Lewis, que foram cristãos, que escreveram obras edificantes e obras científicas de fantasia. Eles poderiam escrever obras inspiradas por Deus? Poderiam. Mas não no nível da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada tem um mistério, tem um ato profético da parte de Deus ali, que é a palavra de Deus pura e genuína. Não é à toa que na nossa defesa de fé, nós defendemos sola scriptura, que vem do latim, somente a Escritura. Nada mais, nada menos. A Bíblia, ela é suficiente nela mesma. Outra razão espiritual para nós lermos a palavra de Deus, porque ela nos liberta dos valores desse mundo. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bem, a grande verdade é a palavra de Deus. Não é a religiosidade, não são os dogmas desse mundo. O mundo é cheio de doutrinas, existem várias religiões diferentes, inclusive dentro do cristianismo. E é por isso que algumas vezes tem gente que fala assim, eu não quero ser crente não. Você viu o que aquele pastor lá falou? Ou não quero ser católico? Você viu o que aquele padre falou? Pastor nenhum no mundo,
padre nenhum do mundo é a referência absoluta de Bíblia Sagrada. Vão ter pastores falando besteira, vão ter padres falando besteira. E eu não duvido de que a maioria das coisas que você é contra hoje em dia, que você diz assim, isso eu não concordo, não é algo que está na Bíblia. É algo que algum pregador falou e você acreditou e tomou como juízo para si, achando que era com uma fundamentação bíblica. Então, como que a verdade nos liberta? Nos liberta deste mundo de escravidão. O contexto do Evangelho de João, onde Jesus está afirmando isso, está dizendo assim, tem muito religioso que é escravo do diabo. É um fato, eu vou dizer o quê? Nós somos muitas vezes escravizados por forças malignas, por não termos conhecimento da verdade. A verdade, a sabedoria liberta, tanto no âmbito religioso, espiritual, quanto no âmbito científico. Uma vez que a gente consegue a verdade de um remédio, a gente não fica mais refém daquela enfermidade, daquela doença, porque a verdade de criar um remédio, ela vem e traz cura sobre aquela enfermidade. E foi assim que o homem evoluiu, a tecnologia, a ciência, porque a verdade das respostas, elas vêm e elas trazem cura, trazem libertação, trazem qualidade de vida. Isso tudo faz parte do amor e do propósito de Deus. E por fim, eu coloco aqui a última razão espiritual pela qual precisamos estudar a palavra de Deus. Pessoal, para conhecermos mais Jesus. Jesus é a maior prova de amor da história. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a maior expressão de amor que nós podemos ter. Talvez alguém já tenha falado eu te amo pra você e você pensa, nossa, que prova de amor. Ou então alguém que te ama, você, um homem apaixonado, levou flores pra sua mulher. Aí ela disse, ele me trouxe flores, ele me ama. Ou então você casou e a sua esposa gerou um filho e ela te deu um filho. E aquilo é uma prova de amor tão forte, né? De você ter uma família construída e você fala, poxa, eu construí uma família, ela me gerou uma criança, que lindo. A maior prova de amor foi Jesus encarnado. Foi o Deus vivo vindo dos céus para a terra, habitando entre nós, Jesus, Deus encarnado. Viveu neste mundo, não pecou, nos deu a sua palavra, nos ensinou o seu evangelho e morreu numa cruz como um pecador desgraçado. A Bíblia diz, levando sobre si as nossas dores, a nossa culpa, o nosso pecado, as nossas maldições. Ele pagou o preço, que era a nossa responsabilidade. Porém, mesmo se nós morrêssemos na cruz, nós não pagaríamos proporcionalmente o preço, porque nós éramos pecadores. Então, Deus Santo, sem pecado, morreu na cruz por nós. Pagou essa dívida impagável aos nossos olhos e nos deu a vida eterna. Se você quer entender de relacionamento, de amor ao próximo, de humanidade, de ser humano, estude Jesus, leia sobre Jesus, acompanhe a vida e a obra de Jesus. Até o mais incrédulo do mundo, até o mais ateu, quando ele lê o evangelho, ele fala, poxa, realmente Jesus. Os grandes filósofos reconhecem realmente Jesus. Então, ler a Bíblia é uma atitude, além de sábia no mundo espiritual, ela é uma razão inteligente no mundo de hoje em dia. Não ler a Bíblia é virar massa de manobra para valores e ideologias deste mundo vil que estão destruindo aquilo que a humanidade com muito suor construiu. Aos trancos e barrancos, somos falhos, erramos e evoluímos. Porém, ideologias de hoje em dia que querem porque querem a todo custo destruir a família, somente através de uma vida sólida com Deus e de leitura e meditação nas Escrituras, nós vamos conseguir nos blindar, blindar a nossa casa e blindar a nossa sociedade. Evidentemente, se você chegou até aqui, olha, Deus te abençoe. Deixa o seu like, coloca aqui nos comentários o que você pensa sobre isso e compartilha esse vídeo. Foi uma resposta pro Peter, mas eu tenho certeza que muitas pessoas pensam assim também. Se você gostou da forma que eu defendi a importância da leitura bíblica, os argumentos que eu usei, a forma que eu me expressei, você também pode ser um pregador e fazer assim também. Seja meu aluno, você pode participar da jornada Pregue Bem e desenvolver com maestria o seu chamado como pregador, como expositor da palavra de Deus. Eu usei algumas ferramentas aqui que eu falei o nome, outras eu não falei o nome, mas eu simplesmente usei. E tudo isso eu te ensino na nossa jornada, tá bom? O link está aqui na descrição, no comentário fixado, e eu te convido a vir, porque realmente, além de um preço muito bom, muito acessível, vai mudar o teu ministério.
Bem, eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.